Olá pessoal, tudo certinho? Bem, agora que nós já aprendemos o que são misturas homogêneas e misturas heterogêneas, vamos entender um pouquinho sobre os métodos de separação desses dois tipos de misturas. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como acontece essa separação aqui no laboratório. O primeiro método de separação de misturas é chamado de imantação. Aqui a gente tem duas misturas, sólidas e heterogêneas. Ao utilizar o ímã, a gente consegue perceber a separação das duas misturas. No método de separação número 2, temos a catação, aonde ela é realizada de forma manual. Se trata de uma mistura heterogênea entre dois sólidos. Na mistura número 3, temos um método de separação chamado ventilação. Esse método ele é muito utilizado nas lavouras para limpar o feijão. Neste método, a gente utiliza o vento para carregar as substâncias menos densas, as substâncias mais leves. Com a força do vento, elas são arrastadas, fazendo a separação, então, entre essas duas misturas heterogêneas, que aqui no caso é o cascalho e a serragem. A serragem, por ser menos densa, ela consegue ser carregada com facilidade pelo vento. Quarto método se trata de uma mistura entre água, areia e sal. Observe que nesta mistura as substâncias mais densas elas acabam decantando para o fundo do recipiente, enquanto as menos densas ficam pela superfície, ou seja, a areia, por ser mais pesada, ela acaba decantando no fundo do recipiente, ficando líquido na superfície. Aqui nós temos uma mistura heterogênea entre areia e água e uma mistura homogênea entre água e sal. Se eu quiser retirar o sal que está nesta água, vou precisar de alguns outros métodos de separação. E o próximo, então, será a filtração. É um procedimento muito simples, em que apenas iremos separar a substância líquida da substância sólida. Uma vez filtrada essa substância, teremos então apenas uma mistura homogênea novamente. Agora, temos uma mistura homogênea entre a água e o sal. Mas, se eu quiser retirar o sal desta água, eu ainda posso fazer um outro método de separação de misturas. Esse método chama-se evaporação. Com a utilização de fogo, de calor, iremos aquecer esta água com sal até que as partículas de água evaporem completamente. Com a evaporação da água, ficaremos com no becker apenas o sal. Neste becker aqui, eu já tinha feito anteriormente, deixei ele fervendo, a água fervendo, até que evaporasse completamente a água, ficando apenas então com o sal. O próximo método de separação de misturas é chamado peneiração.
No experimento de peneiração, nós teremos areia e terra e uma peneira simples de cozinha. Simplesmente fazendo o movimento de peneiração, poderemos observar que essa substância será separada, pois as partículas maiores e mais densas não passam pelo furinho da peneira, fazendo com que passe apenas as partículas menores. O próximo método de separação é chamado levigação. Para fazer esse experimento, utilizamos terra, areia e ceragem. E água. Esse experimento consiste apenas em uma travessa mais funda e um simples movimento giratório dela. Podemos observar que todas as substâncias mais densas, elas decantaram, elas ficaram no fundo, e as menos densas na superfície da água. Desta forma, temos uma representação de como acontece a levigação, método muito utilizado na procura do ouro. O próximo método de separação é chamado decantação de líquidos. Pode observar que aqui nós temos dois líquidos miscíveis, ou seja, dois líquidos que não se misturam completamente. Temos o óleo e a água. Esse funil é chamado funil de Bromo. Observe que ele tem uma torneirinha na ponta. Essa torneirinha ficando fechada, os dois líquidos permanecem no funil. Mas quando eu abrir essa torneirinha, todo o líquido que é mais denso, ele vai descer primeiro. Quando terminar de descer toda a água, eu fecho a torneirinha, troco aqui o meu becker por outro e aí permito que desça o óleo. Dessa forma, eu vou ter a separação entre o óleo e a água. E o último experimento, o experimento 10, ele é chamado de destilação fracionada. Aqui eu tenho a destilação do vinho. Esse daqui é um destilador, esta daqui é uma manta aquecedora. A gente liga esta manta e ela vai aquecer o vinho que está aqui dentro, que agora no caso ela não está ligada. Ela aquece o vinho. Perceba que aqui na ponta eu tenho um termômetro. Quando a temperatura do álcool chegar aproximadamente a 60, 70 graus, ele vai evaporar. O álcool, ele evapora antes do que a água. A temperatura de evaporação da água é quando chega aos 100 graus. Então, antes disso, eu terei evaporando apenas o álcool. Como o álcool evapora primeiro, ele vai evaporar, subir aqui pelo balão volumétrico, depois ele vai descer por essa coluna de fracionamento. Entrando aqui, eu tenho essas mangueiras aqui. Nessas mangueiras está girando água o tempo todo. Ele está ligado na torneira e fica girando água. Essa água causa o resfriamento desse tubo que passa aqui dentro. Então, o álcool entra em forma de vapor até aqui. Quando ele chega aqui, ele volta à sua forma líquida. Voltando à sua forma líquida, ele vai cair aqui no recipiente, no becker. Então, o que eu tenho aqui no momento é álcool. Quando chegar à temperatura dos 100 graus, temos que trocar aqui esse becker, porque aí o que vai passar a pingar, a gotejar aqui dentro, vai ser a água ou o suco de vinho que ficou restante aqui no balão volumétrico. Então, estes são os métodos de separação de mistura que nós realizamos aqui no colégio. E aí em casa você também pode ver que você pode realizar de uma forma bem simples. Os únicos que não serão possíveis de ser realizados em casa vai ser o método de destilação fracionada e esse método aqui de decantação entre líquidos. Os demais todos são possíveis de realizar em casa. Então, pessoal que está em casa, espero que vocês tenham compreendido os métodos de separação de misturas
Espero que tenham conseguido compreender um pouquinho como foi a prática aqui na escola. Só tentei mostrar um pouquinho para vocês como não é possível fazer elas de forma remota, tá bom? Um grande abraço e qualquer dúvida estou à disposição.